Há lugares onde a memória do trabalho está gravada na própria terra. Nas terras de Santa Maria da Feira, essa memória é milenar. Um espírito laborioso que, muito antes das fábricas e da indústria, já moldava o barro. O nome do lugar, Fiães, deriva de uma antiga medida de volume. Uma tigela de barro usada para medir grãos e manteiga nas feiras. O barro, aqui, sempre foi matéria de sustento e de identidade. Em meados do século XX, um novo sonho industrial começaria a ser moldado. A história da Cinca começa com o sonho de um homem e da sua família. O Dr. Joaquim Gonçalves de Barros, nascido no Brasil de pais portugueses, regressou à terra dos seus antepassados e construiu uma vida ligada à indústria cerâmica. Depois de uma vasta experiência em empresas como a Cerâmica Lusitânia e a Fábrica de Cerâmica de Valadares, decidiu, em 1962, lançar-se num projeto pessoal. Um sonho partilhado com os seus filhos, José António e Jorge António Barros. O nome foi escolhido para ser marcante e universal: Cinca. Desde o primeiro momento, a empresa estava destinada a ir além fronteiras. Mas, nos anos 60, em Portugal, a criação de uma indústria era uma corrida de obstáculos. O regime do Estado Novo impunha um condicionamento industrial rigoroso que limitava a instalação de novas fábricas perto dos grandes centros urbanos. O sonho que nasceu no Porto foi forçado a procurar um novo local. A primeira opção, Valongo, foi inviabilizada pela especulação imobiliária. Foi então que, ao estudar os mapas, a solução surgiu de forma quase natural. Fiães, em Santa Maria da Feira. Atravessada pela Estrada Nacional 1, a herdeira da antiga via romana, com terrenos disponíveis e um custo competitivo, a escolha estava selada. O futuro da Cinca voltava, por desígnio do destino, à terra com uma antiga vocação para a cerâmica. A 13 de junho de 1964, a Cinca era oficialmente fundada. O mosaico no país era feito por 2 ou 3 empresas apenas e com qualidade bastante discutível. E, portanto, o meu pai teve a ideia de lançar-se num produto novo, num produto de alta qualidade, uma pasta não porosa, uma pasta de porcelana, e assim nasce a Cinca, nessa ideia do meu pai. Também teve a preocupação de não inventar o que já estava inventado e, portanto, em vez de passarmos alguns anos a partir a cabeça e a partir mosaico, fizemos uma aliança técnica com uma grande empresa estrangeira. O meu pai procurou no mercado internacional, particularmente na Europa, 2 grandes empresas, na Alemanha a Villeroy Bosch e na França a Cerabati, e acabou por fazer um acordo com o Cerabati e fizemos um contrato com transferência de tecnologia e de know-how e, portanto, a Cinca nasceu com o apoio de know-how e de tecnologia da Cerabati, pagando, obviamente, uma royalty durante um determinado número de anos. A construção da fábrica foi um exemplo de planeamento e visão. O projeto do arquiteto Eduardo da Rocha Matos tirava partido do declive do terreno para que a força da gravidade ajudasse no processo produtivo. Uma arquitetura modernista, simples e funcional, pensada para crescer. A fábrica foi desenhada em nossa casa durante cerca de 2 anos. Meu pai constituiu uma equipa com um arquiteto. O meu irmão também estava em arquitetura e, portanto, com outro engenheiro. A sala grande da casa foi transformada em ateliê, com 2 estiradores e com pessoas a trabalhar permanentemente, antes de se iniciar a construção. E foi assim que arrancámos. E quando começaram as terraplanagens, no mesmo ano e no fim do ano, em novembro, no dia 1 de novembro, estávamos a produzir. Portanto, num tempo absolutamente recorde de meses, a fábrica foi construída e entrou em produção. O sonho materializava-se. Tivemos algumas alterações introduzidas por meu pai. Uma que foi pioneira em Portugal e na Europa foi a utilização do sistema de secagem por spray drying, ou seja, por atomização, para a cerâmica. O sistema de atomização era usado para o leite em pó e na indústria farmacêutica, para transformar uma massa líquida em pó, num pó que depois poderia ser prensado no caso dos comprimidos, por exemplo. No leite em pó, mantém-se em pó dentro da lata, não é? E na cerâmica, realmente transformar uma pasta líquida em pó, que depois era prensado, ou seja, a formação dos mosaicos era feita por prensagem a seco, a alta pressão, do pó atomizado.
e o primeiro produto a sair do forno tornou-se um ícone. Um pequeno mosaico porcelânico de 2,5 por 2,5 centímetros. Até então, não havia nada igual no mercado português. Por ser de pasta branca, cozido a altas temperaturas e não poroso, tornou-se rapidamente a escolha de arquitetos e construtores. Nas palavras de quem viveu os primeiros anos, percebemos a garra e a determinação que moldaram a Cinca desde o início. Um sonho familiar que se tornou realidade com trabalho árduo e uma forte ligação à comunidade. A Cinca representou estabilidade financeira para muitas famílias da região. Em tempos de grandes dificuldades, a empresa foi pioneira já na década de 70 na construção de uma cantina, de um lar e de um infantário que proporcionaram refeições de qualidade, pernoita e higiene aos operários, pouco comum no tecido fabril à época. O mesmo viria a estender-se aos transportes. A empresa chegou mesmo a ter um autocarro que transportava os funcionários do Porto para Fiães diariamente. Ela vai ser a primeira mulher, e assim foi. E esteve a falar com o meu pai muito tempo, porque o meu pai só tinha caminhonete a 1 hora para me levar ao Porto outra vez, e eu estive ali a falar, a ouvir a falar, porque as conversas dele não eram para mim, eram os 2 homens. Como só estava eu sozinha de mulheres, isto não trabalhava ninguém, ele pôs-me no laboratório a mais um senhor que trabalhava lá, um engenheiro. A empresa pagava já à época salários acima da média, remunerando horas extraordinárias, o que permitiu aos operários financiar projetos de vida, como a compra de uma casa. O modelo de gestão implementado por José António Barros proporcionava uma proximidade com os operários, contribuindo para a sedimentação de uma cultura de valores humanistas que ainda hoje é recordada com gratidão. Nós aqui éramos uma família, dava-se tudo bem, os patrões eram uma maravilha. O pai, o senhor Dr. Barros, nunca nos chamou a atenção para nada, a ninguém. Nunca. Nem ele, nem os filhos. O senhor Dr. Barros chamava os chefes. Oh, Cristiano, anda cá abaixo, que eles tinham os gabinetes em cima. Oh, Cristiano, as pequenas têm que ser ensinadas. O Dr. Barros não chamava o nosso nome. Era pequena. Fui a primeira. E se fosse preciso fazer aqui alguma coisa, voltava a fazer alguma coisa. O sucesso inicial foi rapidamente posto à prova. A crise do petróleo de 1973 fez disparar os custos da energia, afetando profundamente a indústria. Pouco depois, a Revolução de Abril em Portugal trouxe consigo um período de profundas transformações sociais e de grande instabilidade económica. Mas pouco afetou o ambiente da empresa. Em 1975, as encomendas caíram para metade. A crise na construção civil era severa. A empresa enfrentava a sua primeira recessão. A resposta à crise foi uma aposta tripla. Inovação no produto, com o desenvolvimento de novos formatos, como o Cinca Solo, uma forte aposta na exportação, com a abertura de novos mercados na Europa e na Ásia e o contínuo investimento na capacidade produtiva. A década de 80, com a entrada de Portugal na Comunidade Económica Europeia, foi um período de expansão notável. A Cinca construiu novas unidades fabris, como o Complexo Fiães 2. Entrou na Bolsa de Valores em 1987. E tornou-se pioneira na utilização de robótica na sua linha de produção. Tinha havido o 25 de Abril, o 25 de Abril tinha fechado o mercado de capitais. Quando o mercado de capitais reabre, nós somos uma das primeiras empresas a ir ao mercado de capitais. E assim que foi ao mercado de capitais, com grande sucesso, conseguiu fazer um aumento de capital, um primeiro aumento de capital na altura de 100 mil contos, a prémio de mais 2 contos por ação, 2.000 escudos por ação, ou seja, emitimos a 3.000 escudos por ação, 1.000 valor nominal e 2.000 prémio, ou seja, conseguimos fazer um encaixe de 300.000 contos nessa altura, o que era muito significativo, e pouco tempo depois duplicávamos o capital da empresa. Isso permitiu suportar o investimento que era necessário para continuarmos a crescer. Em 1987, no campo da concepção de produto, a Cinca apresentou um dos seus mais emblemáticos e exclusivos produtos: a linha Nova Arquitetura.
Uma paleta de mosaico cerâmico com 50 cores, desenhada pelo arquiteto Jorge de Barros e apresentada no certame SK87 de Lisboa. E havia que ter uma estratégia muito clara, não é? E para entrar no mercado de exportação, nós tínhamos uma alternativa, que era tentar inovar a nível de moda, não é? Ou tentar inovar a nível de produtos. Não é? Entrar com um produto técnico, não é? Que imediatamente implicava um conhecimento técnico muito elevado. Portanto, ao mostrá-lo, dava logo a ideia que a empresa tinha um know-how muito bom, que na Europa, na altura, só era produzido pelos maiores produtores alemães. Dava-nos, de facto, uma notoriedade muito grande. E foi daí que nasceu a ideia de, em vez de entrarmos para a moda, entrarmos para um produto extremamente técnico, dedicado mais ao mercado dos arquitetos. Daí o nome, Nova Arquitetura. Não é? Tinha que ser uma paleta muito vasta. Vai vender as 50 cores. Eu digo, não vou vender as 50 cores, mas eu tenho que ir com uma paleta de 50 cores para permitir a escolha. E isso é que nos vai dar força nessa situação. De uma empresa familiar, transformou-se num grupo industrial, adquirindo outras cerâmicas e consolidando a sua posição de liderança. O sonho, que começara numa sala de estar no Porto, era agora um dos exemplos mais inspiradores da indústria portuguesa. A Cinca era reconhecidamente identificada como uma unidade de produção de referência no setor da cerâmica, sendo visitada por diversos decisores políticos. A entrada do grupo suíço Laufen em 1982 e, posteriormente, do grupo italiano Richetti em 1998, inseriu a Cinca numa dimensão global. Esta nova fase abriu as portas a mercados antes difíceis, como o italiano e o norte-americano. A qualidade Cinca passou a revestir projetos por todo o mundo, desde o edifício do New York Times às estações de comboio na China. A inovação continuou com a construção da unidade Fiens 3 e a introdução da impressão digital. É pioneira, a Cinca tem um legado muito grande, tem obras lindíssimas feitas com revestimentos, pavimentos, tanto exteriores como interiores. A grande responsabilidade deste legado é manter, é trazer os arquitetos, é diferenciarmos a Cinca num produto que é reconhecido há 60 anos, é uma gama técnica que foi durante muitos anos aplicada e que continua a ser muito aplicada, mas que temos que a trazer novamente a um mercado que eu acho que está receptivo. É um mercado que precisa desse produto. Há um portfólio enorme de obras de reconstrução que estão a ser feitas e que deve ser mantida a traça inicial e que deve ser potenciada a utilização da cerâmica, uma vez que originalmente são feitas obras com cerâmica. Hoje, mais de 60 anos depois, a história da Cinca continua a ser escrita. Uma história de resiliência, visão e inovação. A história de um sonho que, tal como a cerâmica, foi moldado pelo fogo das dificuldades para se tornar mais forte. O grande desafio é, digamos, dentro da competitividade que temos que ter hoje no mercado, porque há muitos players e há muitas soluções, é trazermos inovação, trazermos novos produtos, novas cores, trazermos funcionalidades que o cliente e que o usuário final pede, é pegarmos no passado da Cinca e construirmos um futuro sólido e estruturado para, digamos, para dar continuidade a pelo menos mais de 60 anos de Cinca. As crises do novo século trouxeram novos desafios, exigindo reestruturações e uma concentração da produção. Mas o espírito permaneceu. Uma herança que começou aqui, nesta terra, com a simples matéria do barro e que hoje se espalha pelo mundo. Provando que, por vezes, os sonhos mais duradouros são aqueles que se constroem, peça por peça.